Vim aqui trazer minha cachorrinha para passear e minha filha para fazer atividade de educação física. E me deu vontade de gravar um vídeo para vocês sobre ansiedade. Qual a função da ansiedade? Parece que não tem função nenhuma, né? Porque ansiedade é o ó. Eu sofri e às vezes ainda sofro de ansiedade. Então eu sei que é bem desconfortável e não é uma coisinha gatinha da gente querer, eu quero da minha vida, ó. Mas ela tem uma função vital. Quando a gente não consegue escutar a demanda real da nossa essência e a gente escuta e dissocia porque não é conveniente pra gente, porque vai trazer algum tipo de desconforto. Muitas mudanças na nossa vida exigem desconstruções e mortes, né? Morte do ego, mortes de hábitos, de costumes, mortes de zona de conforto. A gente tende a fugir do que precisa ser feito para a essência se manifestar. E não que a gente só consiga enxergar isso com a ansiedade, tá? A gente enxerga isso de diversas formas. Formas que eu considero positivas, por intuição, às vezes a sua volta, o contexto, as coisas, a vida, a natureza, os amigos, eles mostram que é possível você trilhar um outro caminho, sim, mas nem sempre a gente escuta essas coisas. Então tem hora que quem vai fazer esse papel é a nossa querida ansiedade. Como é que ela faz isso? Quando a gente não está manifestando o que a gente precisa manifestar na nossa essência. Há alguns bloqueios energéticos, né? E eu vou falar sobre os chakras na trilha de cura feminina, que está sendo transmitida no YouTube, que eu vou publicando as aulas gravadas posteriormente no Spotify também, em outros podcasts. Mas hoje eu vou adiantar para vocês que há alguns bloqueios energéticos no fluxo dos chakras. Esses bloqueios se expressam também no nosso corpo e se convertem em sintomas. E aí há um destrabalhamento, né? na nossa produção química que traz aquele desconforto, aquelas sensações ridículas que eu odeio, de frio na barriga, de falta de ar, de taquicardia. Algumas pessoas experienciam ainda diarreia, sudorese, prisão de ventre, insônia e tudo mais. Por causa desse engarguelamento energético que acontece quando você precisa de um impulso para fazer uma coisa. Eu tô aqui cobrindo o cantinho para ver se o vento não atrapalha tanto o vídeo. Vamos ver. Para ver se esse bloqueio ele impede essa potência de manifestar. Esse bloqueio que vai vir pelo medo, por autopreconceito, por não entender como fazer para canalizar, a gente segura para não machucar os outros, para não se machucar, para não fazer uma maluquice, né? Só que isso tem uma consequência. É como se você estivesse represando um rio. E ali onde você bota a represa, vai inchando no lado de cá, né? Vai. E aquela água vai se espalhando. Quando ela vai se espalhando, às vezes ela invade as casas. Se tiverem casas em volta, ela afoga algumas plantas que não foram feitas para ficarem submersas. Ou seja, a ansiedade ela vai tomando conta da nossa vida. Quando a gente tem uma consciência aberta para a ansiedade, no sentido de perguntar para que ela serve e o que eu estou negligenciando, você pega essa energia e canaliza para fazer o que você precisa fazer. Então você tem aquele punch, aquele impulso inicial para transcender obstáculos, para tirar da frente o que você não pode mais tolerar, para superar os medos para fazer o que você precisa fazer. Só que, gente, depois que a ansiedade cresce muito, isso fica uma coisa desafiadora de ser feita. Então, primeiro precisa fazer um trabalho de acalmar, de silenciar, de descarregar, né? Tirar da frente o excesso para depois a gente conseguir se escutar. E daí então a gente definir um direcionamento. É por isso que eu uso algumas metodologias de catarse em consultório, de liberação. Ensino no processo Fênix algumas técnicas de liberação emocional. E é logo no início que eu ensino isso. Eu ensino elas primeiro eu dou todo o teórico, né? Depois ensino elas a se observarem, para elas conseguirem enxergar o que elas precisam ver. E depois ensino a desbloquear, porque não tem como você fazer uma análise do seu sistema familiar, fazer uma análise dos processos da sua alma e da sua mente, tomada de ansiedade, tomada de energia que está precisando transbordar. Então a gente libera primeiro, dá esse transbordamento, para depois conseguir entender o que precisa ser feito, para só então canalizar. Quando a gente tenta ser racional no meio de uma crise de ansiedade, quem já viveu sabe, não tem racionalidade.
Você vai dizer a uma amiga, amiga, se acalme, velho. A pessoa vai ficar com vontade de te dar um murro. A pessoa vai sentir vontade de chorar, vai se sentir incompetente, porque é muito difícil. É desafiador mesmo, é. Mas ela tem uma função, gente. Então, assim, não odeiem. Tentem não odiar a ansiedade. Entenda que é uma sinalização do seu ser. Se você ainda tem ansiedade, significa que você não morgou ainda, que você sua alma não desistiu. Não desistiu de te colocar no caminho certo. Você só precisa aprender a linguagem da sua alma. Tá bom? Vou nessa, que já tá na hora da gente voltar para fazer a tarefinha de ciências.